Seu resumo semanal do mercado. Eu sou Laércio Comar, hoje, 1º de abril de 2022. O mercado vem tentando se recuperar, tentando sair do esfriamento que houve de janeiro, fevereiro. A Mastercard divulgou essa semana informações de que esse fevereiro cresceu 27,8% as vendas no varejo nacional em relação ao ano passado, em um ano um crescimento de 27,8%, e se for comparar com antes da pandemia, 35,9%. Houve um período de inflação aí no meio, uma inflação aí no meio, mas vamos dizer que isso indica crescimento, já é alguma coisa. Uma preocupação é que quando você tem um momento de incerteza como nós temos agora, algumas pessoas vão para o consumo, outros para a poupança. Muita gente não tem dinheiro, então não é nem consumo nem poupança. E quanto dessas pessoas que têm medo vão para a poupança? Saiu uma matéria dos Estados Unidos dizendo que para os adultos lá, 17% dos adultos estão preocupados ou colocando essa prioridade à aposentadoria, ou seja, vão se preocupar com a poupança. 60% acham que não vai chegar até a poupança, ou seja, vai para o consumo, vai para o dia a dia. Estamos falando de uma economia forte, que é dos Estados Unidos, e pessoas até com uma certa garantia de renda. Pensando no Brasil, com a dificuldade financeira que a nossa população tem, com certeza isso vai para o consumo. Então, poupança não será uma ameaça ao consumo no Brasil. Boas notícias? Eu acho que nunca teve tão boas notícias. Depende do ponto de vista, mas pelo menos não são tão negativas. Por exemplo, a Selic deve parar em 12,75. Laércio, isso é horrível. Selic alta desse jeito, vai subir mais um ponto, deve subir mais um ponto. Sim, mas se falava em subir, subir, agora já se fala em parar de subir. Isso significa que o próprio Banco Central vê que não há necessidade de frear tanto o mercado mais. Isso assustava, dava medo. Quando você tem uma Selic muito alta, as pessoas param de financiar casas, o mercado imobiliário cai. Opa, o nosso negócio é móveis. Sim, mas móveis depende muito das novas casas, novas habitações, das trocas. E aí, notícia do programa Casa Verde Amarela. Mesmo subindo taxa Selic, o programa habitacional Casa Verde Amarela, as taxas de juros estão congeladas. Para a família com renda de 4 a 7 mil, há até redução. 4 a 7 mil é uma renda familiar muito alta para quem tem um salário mínimo de 1.212? Sim, mas 3, 4 pessoas na família talvez acabem conseguindo juntar esse dinheiro. A taxa de juros vem a 5%, tem casos até com parcela de 600 a 900 reais, ou seja, substitui até um aluguel pela prestação da casa própria. Então, é uma saída, é uma válvula de escape para que o mercado imobiliário continue e nós, no Móveis, continuamos mobiliando estas casas. Dá muita diferença do mercado tradicional? Dá. O mercado tradicional vai chegar ali acima de 10% ao ano. Acima de 5 para 10 são só 5%. 5 pontos percentuais ao ano. Para quem financia em 30 anos, você imagina quantas casas de diferença dá só essa taxa de juros. Por isso, esse programa é algo tão positivo e afeta, sim, a nossa vida. O IPEA está mantendo a previsão de crescimento de 1,1 do PIB em 2022. Lércio, essa é outra notícia que não é positiva, é só 1,1, tá? Mas é 1,1 positivo. Se nós tivermos 3 períodos negativos, nós temos uma recessão técnica grave. E 1,1 é pouquinho, mas pelo menos é uma tentativa do mercado ir melhorando. Pena que para a indústria, essa previsão foi de 0 a 0 para menos 0,8. Então não se espera muita coisa da indústria para esse ano. Mas tudo bem, no geral 1,1. Se há crescimento, há expectativa para o futuro. Os primeiros 3 meses desse ano, o investimento estrangeiro na Bolsa de Valores já se aproxima do total de 2021. Veja só, esse gráfico mostra o quanto entrou de dinheiro de investimento, dinheiro que os gringos trouxeram para o Brasil para investir na Bolsa. 2016, 17, 18, 19 até saiu dinheiro, 20 ficou pouquinho. 2021 inteirinho entrou 102 bilhões, só em 3 meses esse ano já foram praticamente os 100 bilhões. Mas isso é dinheiro de especulação. Então o gringo traz o dinheiro para o Brasil, se aqui não for bom, ele tira. Eu concordo, mas se ele está trazendo para cá, ele não é bobo. Aqui ele está vendo uma expectativa na Bolsa de Valores de que as empresas, o valor dessas empresas cresça, e para crescer, essas empresas têm que ter bom resultado. Então, se não há uma expectativa de que o mercado, as empresas no Brasil vão tão bem, então podemos concluir que lá fora a expectativa é até pior. Ou seja, para isso estamos até bem na fita. Emprego e renda. Saiu a PNAD contínua,
essa semana, aliás, saiu hoje, 1º de abril, porém, aliás, ontem, 31 de março, porém, aí começa aquela situação de como você enxerga a notícia. Esse portal diz que o rendimento real do trabalhador caiu 8,8% em um ano. É mentira? Não é. Então, caiu de 2.750 para 2.511. Se você ainda tem dúvida sobre essa diferença, estamos falando aqui em R$ 241 de renda, e isso dá uma prestação de imóveis, ao menos popular, tranquilo. Então, essa perca do poder aquisitivo interfere muito. Mais do que parar de comprar móveis, ele precisa comprar arroz, feijão, pagar água, luz. Então, interfere. Esses 8,8% em um ano, praticamente é um salário dos 12 meses que o consumidor, de forma geral, perdeu. Então, ele perdeu o poder aquisitivo. Quando todo mundo dizia que era só porque as pessoas estavam tirando férias e gastando de férias, o Laércio já vinha dizendo: não é poder aquisitivo, não sou eu, são os números dizendo. E isso pesa. Tá, mas então essa é uma informação negativa. Sim, ela é negativa, não deixa de ser uma informação muito ruim, mas quando nós vamos olhar para a PNAD e a gente observa que a queda que houve, que está tendo já um período muito grande, dentro da própria pandemia, o poder aquisitivo caindo por conta da inflação, dando um zoom, nós percebemos que já é o terceiro mês que ela não está caindo e até subiu um pouquinho. É pouquinho? É. O rendimento é baixo? É, mas parou de cair. Eu estou tentando olhar pelo lado positivo da coisa. Se estivesse continuando na mesma reta de queda, mais 3 meses de queda, igual a gente vinha, eu garanto que o mercado estava absolutamente parado, nem arroz e feijão se venderia. Pelo menos estabilizou. Ao ponto de que, se nós formos olhar a taxa de desocupação, pessoas que estão sem emprego e também não estão procurando, também houve uma paralisação. Não temos uma taxa de desocupação tão alta, ela já está próxima a taxas do passado, quando a economia estava até melhor, dando um zoom aqui, mas a gente percebe da mesma forma. Ó, é o terceiro mês que não há nenhuma queda nessa taxa de desocupação. De certa forma, muita gente desempregada, mas que também não está procurando emprego. Então, significa que, de alguma forma, está dando um jeito. E os preços, o grande vilão de todo esse período, que é o que fez com que comesse o poder aquisitivo de todo mundo. A inflação, o IPCS da FGV está fechando em 1,35% esse mês de março, subiu em relação a fevereiro e fecha o ano em 9,68%. Significa, todos os indicadores indicam aí 10% ao ano de perca de poder aquisitivo, ou menos inflação. Como a gente não tem aumento de salário na mesma proporção, isso vai se apertando. Bom, mais ou menos não tinha. Se nós estamos falando em 3 meses aí sem a diminuir mais, significa que pelo menos nos últimos 3 meses isso estabilizou. O grande vilão aqui é combustível, e lá na frente a gente vai ver o quanto esse combustível está pesando nessa conta. E o preço dos móveis? Eu separei aqui em 3 informações da Demonitor, que é a matéria-prima principal de cada móvel. Metal, do mês de fevereiro para março, houve uma queda em valor quilo de 6,8%, e em um ano, um crescimento de 9,6%. Não é uma queda de preço, não há uma diminuição de preço, mesmo porque as indústrias enfrentam pressão para aumento. Ela só virou o meio do sanduíche, e esse meio do sanduíche ela faz promoções para continuar vendendo para o lojista, campanhas, introdução, troca de produto, e isso fez com que diminuísse um pouco mais. Na linha de espuma, colchões, estofados, que levam a espuma como matéria-prima principal, em relação ao mês passado, uma queda de 1,8%, em relação ao ano, ao mesmo março do ano passado, um aumento de 6,6%, andando na mesma tocada aqui da inflação real, ou inflação do governo. Há uma queda de 1,8%, assim como o painel. Os móveis feitos de painel, MDF, MDP, em relação ao mês passado, uma queda de 2,9%, e no ano um crescimento leve de 1,8%, quase que estabilizado. Essa queda é uma queda? Vamos lembrar também que nós temos uma redução de IPI, que acaba influenciando nesse valor, quando a gente pega anual. E nesse mês aqui, isso não influencia tanto. São campanhas, não é uma diminuição de preço. Painel mesmo é algo que algumas empresas já estão pagando até reajuste, só que o mercado vem pressionando para tudo isso. Pois bem, mas se a gente está pegando todo esse preço do móvel, sofrendo uma pressão, e em março todos eles caíram, então a matéria-prima caiu? Não, não caiu. E o dólar? O dólar em um ano caiu 15%, sim. No último mês, praticamente, foram 6% de queda da cotação. Lércio, toda vez que sobe matéria-prima, que sobe imóveis, o culpado era o dólar. Agora ele cai 15% e o móveis não cai da mesma forma?
Não é ele sozinho, né? Se nós formos pegar aqui o Brent, que seria o barril do petróleo, em um ano ele foi de $61 para 104. Estamos falando em subir 70%. Aí por quê? Por conta da pandemia, por conta dessa bagunça toda no mercado, essa bendita da guerra realmente causa problemas práticos no dia a dia. Não é só a pandemia, mas causou. Enquanto isso tudo não se acalmar, vamos continuar pagando o preço por isso. Não temos culpa disso, mas vamos pagar o preço por isso. Estamos num mundo absolutamente globalizado, não tem como fugir. Gente, muito obrigado. Continue se inscrevendo no canal, ativando o sininho para ter notificação. Toda semana um vídeo desse. E compartilhem com seus amigos se vocês acharem que vale a pena. Muito obrigado pelo apoio. Até semana que vem.